Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro. Nós estamos na 25ª semana do Tempo Comum. E o texto do Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos celebrando a quinta-feira desta 25ª semana do Tempo Comum. E nós continuamos a ler o capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Frase muito importante no Evangelho de hoje é: ele procurava ver Jesus. Herodes Antipas era filho de Herodes Magno. Quando Jesus nasceu, era Herodes Magno, o rei de toda a região, um pequeno reino local dependente da grande estrutura do Império Romano. Quando Jesus morreu, o tetrarca da Galileia, também chamado de rei, um pequeno rei local, era Herodes Antipas, filho de Herodes Magno. Vamos então conhecer melhor esta situação. Então, depois da morte de Herodes Magno, o reino foi dividido entre 3 dos seus filhos. Herodes Antipas se tornou tetrarca. Tetrarca é um título mais ou menos governador, chamemos assim para facilitar. Então, Herodes Antipas se tornou governador da Galileia e da Pérea. Arquelau se tornou responsável pelo governo da Judeia e da Samaria. E Herodes Filipe, responsável pela Itureia e por aquelas regiões circunvizinhas ali a nordeste da Galileia. Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, havia mandado degolar João Batista, exatamente porque o profeta João ousou questionar o relacionamento de Herodes Antipas com Herodíades, ex-esposa do seu irmão Filipe. E nós sabemos que a palavra de Deus proíbe esse tipo de relacionamento. O texto do Evangelho de hoje é inserido entre o envio dos 12 e o retorno da missão. Entre o envio e o retorno. É um modo de dizer que a missão cristã é cheia de desafio, que o terreno é arriscado, que as situações são sempre bem difíceis. O contexto da missão cristã é um contexto de perseguição. Diante da missão que os discípulos realizam, Herodes Antipas fica cheio de perguntas. Quem é esse Jesus? Quem são os seus discípulos?
Em que consiste esta missão? Será que ele vai agitar as massas? Será que ele oferece algum perigo ao seu governo ou ao Império Romano? As pessoas dizem muitas coisas sobre Jesus. Dizem que é João Batista que ressuscitou. Dizem que é Elias que reapareceu. Dizem que Jesus se parece com um dos antigos profetas do Antigo Testamento que ressuscitou. O fato é que ninguém consegue apreendê-lo, ninguém consegue compreender plenamente a identidade de Jesus. O Evangelho quer nos dizer com isso que somente a proximidade, somente o discipulado, somente o amor podem gerar algum tipo de conhecimento de Jesus. Qual é o sentimento que está por trás do interesse de Herodes Magno? O que significa a expressão final do texto de hoje? Ele procurava ver Jesus. Ora, Herodes Antipas aparenta ser um crítico de Jesus. Posiciona-se não muito perto, exatamente para evitar laços afetivos, mas também não muito longe, exatamente para acompanhar e para ter algum controle sobre a situação. De fato, essa frase final é enigmática. Ele vai encontrar-se com Jesus. Herodes, Antipas, encontra-se com Jesus. Mas somente já no processo da morte de Jesus, quando Jesus já está em Jerusalém. Isso está em Lucas 23, de 8 a 12. E Herodes trata Jesus com desprezo e escárnio. Ele tenta de todas as formas forçar uma resposta. Jesus não lhe dá nenhuma resposta. Jesus não fará nenhum milagre. Jesus não oferece nenhum espetáculo. Jesus dará o silêncio da verdade como resposta. As palavras e as ações libertadoras de Jesus não podem ser manipuladas para satisfazer a curiosidade dos seus interlocutores. Jesus dará o silêncio de sua verdade como resposta. O ministério, a missão de Jesus, tem por objetivo salvar, curar, perdoar e promover as pessoas, especialmente os pobres e os doentes. Diante deste evangelho de hoje, nós devemos nos perguntar: com qual sentimento e com qual objetivo nós queremos ver Jesus e nos aproximar dele? Com qual intenção nós nos aproximamos de Cristo? Nossa relação com Cristo Jesus se baseia na gratuidade, se baseia no amor de um discípulo para com o seu mestre. Ou será que nós nos aproximamos de Jesus a partir de interesses mesquinhos ou da busca da satisfação das necessidades imediatas de nossa vida? Com qual objetivo nós nos aproximamos do Senhor? Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.
que o testemunho daqueles que participam da intimidade de Cristo possa nos atingir a todos, os santos e santas, partícipes da intimidade do Senhor, seja para nós luz, conforto e esperança. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.